Você já sentiu como se algo estivesse se movendo no invisível, como se uma força antiga estivesse despertando depois de um longo silêncio? Entre os dias 17 e 20 de fevereiro, um portal raro se abre. Uma energia que não se manifestava há 88 anos volta a pulsar. E desta vez, ela não vem para mudar o mundo lá fora. Ela vem para mudar você. Da última vez que essa força atravessou o céu, o planeta vivia tempos de reconstrução. Velhas estruturas estavam ruindo, antigas certezas estavam sendo questionadas e uma nova forma de enxergar a realidade começava a nascer. Saturno, que representa aquilo que parece sólido, firme, imutável, se aproximou de Netuno, que dissolve ilusões, desperta sonhos e revela o que está além do que os olhos podem ver. Quando esses dois se tocam, o que parecia permanente começa a se desfazer, o que era rígido começa a rachar, o invisível começa a falar mais alto que o visível. Agora, 88 anos depois, essa mesma força retorna, mas ela não vem para derrubar muros de pedra. Ela vem para quebrar os muros que existem dentro de você, as crenças que limitam suas escolhas, as histórias que você repete sobre quem você é, os medos que você aprendeu a aceitar como parte da sua identidade. Entre 17 e 20 de fevereiro, essa energia começa a pressionar exatamente esses pontos escondidos, e há algo ainda mais poderoso acontecendo. Saturno e Netuno se encontram no grau zero de Áries. O grau zero é o ponto do primeiro impulso, o instante antes da criação começar. É como a primeira respiração de um novo ciclo. Na linguagem simbólica da astrologia, esse ponto marca o nascimento de tudo. Quando duas forças tão profundas se unem exatamente ali, estamos diante de um recomeço que não acontece com frequência. É um início que redefine caminhos inteiros. Antes dessa união, no dia 17, um eclipse solar anular surge nos últimos graus de Aquário. O chamado Anel de Fogo não é apenas um fenômeno no céu, ele funciona como uma porta. Eclipses sempre marcam viradas. Eles fecham capítulos que já terminaram por dentro, mesmo que você ainda não tenha percebido. Esse eclipse fala sobre autenticidade, liberdade e coragem de ser quem você realmente é, sem máscaras, sem adaptações para agradar os outros. Tudo acontece em sequência, como se o universo estivesse preparando cada etapa com cuidado. Primeiro, o eclipse limpa o terreno. Depois, Saturno e Netuno se encontram no ponto do início absoluto. Não é apenas um evento astrológico, é um chamado, uma chance rara, concentrada em 4 dias, para abandonar velhas estruturas e iniciar algo completamente novo. E esses 4 dias são agora. E existe ainda uma camada mais profunda que une tudo isso com uma precisão quase impossível de ignorar. Na numerologia, o ano de 2026 se reduz ao número 1. 2 mais 0 mais 2 mais 6 resulta em 10 e 1 mais 0 volta ao 1. O número 1 representa o começo absoluto, o primeiro passo de um novo ciclo de 9 anos. Isso significa que tudo o que você iniciar agora, tudo o que decidir plantar neste período, vai ecoar pelos próximos 9 anos da sua vida. Não é apenas mais um ano no calendário, é o ponto de partida que define a direção do que vem depois. Na astrologia chinesa, o dia 17 de fevereiro marca o início do ano do cavalo de fogo. O cavalo simboliza movimento, liberdade, impulso, força interior. Quando o elemento fogo se une a esse símbolo, a energia se torna intensa, veloz, quase impossível de conter. É a força que empurra para frente, que rompe hesitações, que não aceita permanecer parada. É como se o universo estivesse dizendo, agora é hora de agir. Pense por um instante no que está acontecendo ao mesmo tempo. Um eclipse solar que encerra ciclos antigos e abre novos caminhos. Saturno e Netuno se encontrando no grau zero de Áries, o ponto do nascimento de tudo. Uma energia que não se manifestava há 88 anos retornando exatamente agora. Um ano numerológico, 1, iniciando um ciclo de 9 anos. E o começo do ano do cavalo de fogo. Tudo isso não espalhado ao longo do tempo, mas concentrado nos mesmos 4 dias, de 17 a 20 de fevereiro.
Isso parece acaso para você? Talvez, por muito tempo, você tenha sentido algo difícil de explicar. Não uma data específica, não um evento concreto, mas uma sensação de espera, como se uma parte sua soubesse que estava se preparando para algo, mesmo sem saber exatamente o que. Talvez isso tenha se manifestado como inquietação, talvez como uma sensação de que faltava alguma peça, como se algo ainda não tivesse se encaixado. Se você reconhece essa sensação, entenda uma coisa: essa espera não foi em vão, não foi ilusão, foi preparação. Cada fase difícil, cada noite em que você se perguntou qual era o próximo passo, cada repetição de padrões que pareciam levar sempre ao mesmo lugar, tudo isso estava moldando você para este momento. Imagine um rio correndo em direção ao mar. Ele atravessa montanhas, faz curvas, encontra obstáculos, às vezes flui com força, às vezes quase para. Ele não sabe conscientemente para onde está indo, mas continua seguindo. E cada trecho, cada desvio, o aproxima do oceano. Você é esse rio. E esses 4 dias representam um encontro com algo maior. Quando Saturno e Netuno se unem no grau 0 de Áries, isso não é apenas um evento simbólico, é um reinício. Saturno representa as estruturas da sua vida, suas rotinas, suas crenças, as regras que você aceitou como verdade. É aquilo que parece sólido, concreto, seguro. Netuno representa o invisível, seus sonhos, sua intuição, aquilo que você sente, mas não consegue explicar totalmente. Quando essas duas forças se encontram, o que parecia fixo começa a rachar. O que você acreditava ser definitivo começa a se dissolver. O que estava escondido começa a surgir. Para quem se apega ao passado, isso pode parecer instável. Para quem está pronto para crescer, isso é libertador. Em 1938, essa energia se manifestou de forma coletiva, alterando estruturas no mundo exterior. Agora, em 2026, com essa união acontecendo em Áries, o signo do eu, do início, da identidade pessoal, essa transformação é interna. Não são muros físicos que caem, são barreiras invisíveis dentro de você, são crenças limitantes, são versões antigas de quem você achava que precisava ser. É dentro de você que o antigo começa a se desfazer, e é dentro de você que o novo começa a nascer. É aqui que o eclipse do dia 17 de fevereiro ganha um significado ainda mais intenso. Esse eclipse anular acontece nos últimos graus de Aquário, quase no fim do signo, como se fosse a última página de um capítulo que já vinha sendo escrito há muito tempo. E eclipses em graus finais não trazem algo totalmente novo do nada. Eles revelam o que já estava crescendo em silêncio, aquilo que você sentia, mas evitava admitir, aquilo que você sabia no fundo, mas não queria encarar. O eclipse não cria o problema, ele ilumina, e quando ilumina, liberta. Aquário fala sobre autenticidade dentro do coletivo. Fala sobre encontrar seu lugar no mundo sem abandonar quem você é. Mas também faz uma pergunta desconfortável. Quanto do que você chama de eu é realmente seu? E quanto foi construído para agradar, para se encaixar, para não ser rejeitado? Esse eclipse coloca essa pergunta diante de você de forma direta, não para gerar culpa, não para te condenar pelas vezes em que você escolheu se adaptar, mas para mostrar que talvez já tenha chegado o momento de deixar essas máscaras para trás. 3 dias depois, algo ainda mais profundo acontece. Quando Saturno e Netuno se encontram no grau 0 de Áries, é como se o universo estendesse diante de você uma tela completamente em branco. Áries representa o início puro, a primeira faísca antes da forma existir, e o grau 0 é o começo do começo, o ponto onde tudo nasce. Imagine que tudo o que você acreditava ser, tudo o que disseram que você deveria ser, tudo o que você construiu até aqui, entra em pausa. Um silêncio absoluto se instala. E dentro desse silêncio surge uma única pergunta: quem você escolhe ser agora? Não quem esperam que você seja. Não quem você foi há 5 ou 10 anos.
mas quem você decide ser neste exato momento, com toda a experiência que acumulou, com tudo o que já viveu e aprendeu. Essa é a verdadeira questão que essa união planetária coloca diante de você. E a resposta que você escolher nesses dias não influencia apenas os próximos meses. Ela molda um ciclo inteiro que se estende até a próxima vez que essas duas forças se encontrarem, daqui a 88 anos. Entenda algo importante sobre os ciclos. Nada no universo acontece isoladamente. Tudo segue um ritmo maior. As marés avançam e recuam, as estações se alternam, a lua cresce e diminui, e os planetas se movem em padrões que se repetem com uma precisão que vai além da lógica comum. O ciclo de Saturno e Netuno é longo, tão longo que a última vez que essa energia esteve ativa, o mundo era completamente diferente do que é hoje, e quando ela retornar novamente, o cenário será outro, irreconhecível. Este momento pertence a você, não aos que vieram antes, não aos que virão depois. E essa energia não chega como um raio que muda tudo em segundos. Ela se move como uma maré profunda, silenciosa, constante. Talvez você já tenha percebido sinais disso, sonhos mais intensos, emoções surgindo sem explicação clara, uma vontade crescente de mudar algo que você vem adiando há anos, uma impaciência nova diante de situações que antes você tolerava sem questionar. Isso não é acaso. É o movimento da maré preparando o terreno. O ano anterior foi um período de encerramento, um tempo de soltar, de deixar ir o que já não fazia sentido, mesmo que doesse. Muitas pessoas passaram esse período sentindo que algo estava terminando. Relações se encerraram, trabalhos chegaram ao fim, antigas formas de pensar perderam força. Versões antigas de si mesmo deixaram de encaixar. Isso não foi punição, foi limpeza. O universo não pode preencher algo que já está cheio, não pode plantar onde ainda existem raízes antigas ocupando o espaço. O que aconteceu antes foi a retirada dessas raízes. Agora, em 2026, a semente é entregue. E não é uma semente pequena. Ela carrega a força de 9 anos inteiros dentro dela. O que você faz com essa semente definirá o formato do ciclo que está começando. O que você plantar agora, o que decidir agora, o que tiver coragem de começar agora, vai crescer e se expandir até 2034, 9 anos inteiros. Essa é a dimensão do que está nas suas mãos neste momento. E isso não é apenas uma frase bonita. As tradições antigas sempre observaram que a vida funciona em ciclos. Ciclos dos números, ciclos dos planetas, ciclos da lua. Todos mostram a mesma verdade. Existem momentos em que a energia de criação fica mais concentrada, mais forte, mais viva. E tudo o que nasce nesses momentos carrega uma força especial, como se tivesse raízes mais profundas e mais capacidade de crescer. Esses 4 dias são um desses momentos raros. Talvez agora você entenda por que este vídeo precisava chegar até você exatamente agora, não amanhã, não na próxima semana, agora, porque essa janela está aberta neste instante e ela não permanece assim por muito tempo, não com essa intensidade, não com essa combinação tão rara que não se repete há 88 anos e que não voltará enquanto estivermos aqui. Mas saber disso não basta. Conhecimento sem ação é como ter um mapa nas mãos e continuar parado no mesmo lugar. A pergunta real é: o que você vai fazer com essa energia? Como vai se alinhar com ela? E talvez o mais importante, o que você pode esperar enquanto tudo isso começa a se mover dentro de você? Essa energia não exige que você faça algo espetacular. Não precisa de rituais complicados nem de objetos especiais. O que ela pede é algo simples e ao mesmo tempo desafiador. Honestidade. Honestidade com você mesmo. É olhar para dentro sem as camadas que você acumulou ao longo dos anos e perguntar, com o coração aberto, o que você realmente quer para a sua vida. Não o que ensinaram que você deveria querer. Não o que esperam de você, mas o que, no seu centro mais verdadeiro, você deseja construir. Entre os dias 17 e 20 de fevereiro,
seu corpo e suas emoções podem falar com mais clareza do que o normal. Algumas pessoas vão sentir uma energia intensa, quase elétrica, como se algo dentro estivesse pronto para se mover. Outras podem sentir o contrário, um cansaço profundo, uma vontade de parar e simplesmente ficar em silêncio. Alguns podem perceber emoções surgindo sem explicação, vontade de chorar sem motivo claro, uma saudade sem lembrança específica, ou uma alegria repentina que aparece do nada. Tudo isso faz parte do processo. Não tente controlar o que sente, não julgue suas emoções como certas ou erradas, apenas observe, deixe passar, como a água que flui por um rio, porque o que está acontecendo é que estruturas internas que já não servem mais estão se desfazendo. E quando algo se dissolve, libera tudo o que estava guardado ali dentro. Emoções antigas, memórias esquecidas, sonhos que você deixou de lado. Nas semanas que seguem esses 4 dias, fique atento aos sinais. Não espere algo exagerado ou milagroso. Preste atenção nas pequenas coisas. Uma conversa que surge na hora certa. Uma ideia que aparece com clareza inesperada. Um encontro que abre uma possibilidade nova. Uma sensação interna que diz: isso é para mim. Ou isso já não faz mais sentido. Esses sinais tendem a se tornar mais frequentes. Sua tarefa é estar presente o suficiente para perceber. Algumas pessoas vão notar mudanças imediatas. Outras sentirão tudo acontecer aos poucos, ao longo de semanas ou meses. Não existe uma forma certa de viver esse processo. Cada pessoa tem seu ritmo. O importante é compreender que algo começou e que você está exatamente no ponto onde precisava estar. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo. Cada pessoa vive os ciclos de forma diferente. Alguns sentem tudo de maneira intensa e imediata. Outros percebem as mudanças aos poucos, como se a maré fosse subindo devagar. O que realmente importa não é a velocidade com que você se transforma, mas a direção que você escolhe seguir. E essa direção começa nas decisões conscientes que você toma a partir de agora. Lembre-se do que falamos no início. O ano passado foi um ano de encerramento. Foi o tempo de soltar, de limpar, de deixar para trás aquilo que já não combinava mais com quem você está se tornando. Este ano é diferente. Este é o ano do nascimento. E esses 4 dias, entre 17 e 20 de fevereiro, são o ponto exato em que a porta se abre. O ciclo de 88 anos chega ao seu reencontro. Um eclipse que prepara o terreno. Um novo ciclo numerológico que começa do zero. Forças que caminharam separadas por décadas agora se encontram no mesmo instante. Tudo converge aqui. Tudo aponta para este momento. E a pergunta que fica é simples e direta. O que você vai fazer com isso? O universo pode abrir portas, mas é você quem decide atravessá-las. Pode enviar sinais, mas é você quem escolhe prestar atenção. Pode oferecer o maior e mais limpo dos recomeços, mas o pincel está nas suas mãos. É você quem pinta o próximo capítulo da sua própria história. Se algo dentro de você se moveu enquanto ouvia essas palavras, se uma imagem ficou na sua mente, se uma sensação diferente surgiu no seu peito, então você já sabe. Você já sabe que isso não foi coincidência. Você já sabe que esses dias não são apenas datas no calendário. E no fundo, você já sabe que está pronto. Se você sente que este momento foi feito para você, escreva nos comentários a palavra renasço. Não como um simples comentário, mas como uma declaração, como um compromisso com você mesmo de que está disposto a atravessar essa porta, a deixar para trás o que já não representa quem você é e a iniciar o ciclo mais forte da sua vida. E se quiser continuar recebendo orientações nos momentos em que a energia se concentra e as mudanças se aceleram, permaneça nesse caminho. Inscreva-se no canal, porque o que vem depois desses 4 dias também é essencial. O eclipse foi a abertura. A conjunção foi a porta. Mas o caminho precisa ser percorrido com consciência. Isso não é um final. É o início de algo muito maior.